Sejam bem-vindos. Começa agora mais um jogo económico. A partir de agora pode seguir-nos no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Uma academia de futebol de Famalicão virou um caso de polícia. O caso B-Sports colocou a nu aquilo que pode ser feito numa academia desportiva e os altos custos emocionais e não só de um sonho de muitos jovens, ser um futebolista de sucesso. Este será o tema para a segunda parte do jogo económico. Vamos arrancar neste hat-trick com aquela que pode ser a mais cara transferência de sempre do futebol mundial, um guarda-redes que pode ver aumentada a sua cláusula de rescisão e o futuro incerto de um avançado do Benfica. Dou assim as boas-vindas ao Jorge Faria de Sousa e ao Rodolfo Alexandre Reis e partimos sem mais demoras para o hat-trick. Como sempre, lançamos para debate três números que marcaram a semana e, Rodolfo, vamos começar por falar naquilo que pode ser, naquela que pode ser a grande transferência, a maior transferência de sempre do futebol mundial. Assim é, Zé. Antes de mais cumprimentar-te a ti e ao Jorge Faria de Sousa e falamos novamente de Mbappé, ele que tem sido um nome recorrente A grande lebre deste aqui mercado de transferências. neste mercado de transferências e agora dos 300 milhões de euros que o Liverpool poderá oferecer pelo Internacional francês. Isto porque Marco Kirdemir, agente da FIFA e que tem boas relações com a Arábia Saudita e com o Qatar, revelou em declarações à rádio do jornal espanhol Marca que o Liverpool poderá fazer frente ao Real Madrid e pagar uma proposta de 250 milhões de euros, mais 50 milhões de euros em variáveis pelo Internacional francês. Recorde-se que já noutros hat-tricks falámos aqui que Mbappé tem contrato com o Paris Saint-Germain até ao final de junho do próximo ano, sendo que já deu a entender ao clube francês que não quer renovar esse contrato. Por outro lado, o PSG não quer ver o jogador sair e quer que esse contrato seja renovado. Caso o contrato não seja renovado e o PSG não venda Mbappé nesta janela de transferências, o jogador francês poderá mesmo sair a custo zero no próximo verão. Isto é um autêntico petisco para programas como o Jogo Económico, esta questão de Mbappé que revelou, como o Rodolfo recordou, que não iria renovar com o PSG, o que significa que se não sair nesta janela de transferências, Mbappé fica livre para decidir o seu futuro a partir de janeiro. Jorge, não estamos a falar de um jogador qualquer e este valor aqui de 300 milhões de euros não sabemos se vai propriamente concretizar. Mas a verdade é que o Liverpool provavelmente precisa ali de um abanão e Mbappé na Premier League seria de facto um chamariz incrível para a Liga Inglesa. Mais um. Sim, bom dia, cumprimentar-te a ti, Zé Carlos, ao Rodolfo, e a todos os que nos estão a ouvir. A verdade é que esta será uma das grandes novelas, acredito eu, deste mercado de transferências. E a primeira nota que quero aqui deixar é que eu acho que seria extremamente interessante ter Haaland e Mbappé na mesma liga a competirem pela Premier League. O segundo ponto é que me parece extremamente difícil que este negócio se venha a concretizar, porque estamos a falar da maior transferência de sempre da história do futebol europeu, 250 milhões e alegadamente mais 50 milhões em variáveis, seria uma transferência absolutamente extraordinária, e a verdade é que o Liverpool também não tem essa tradição de chegar a números tão elevados. Se fosse um City, um Chelsea ou mesmo um United, parecia-me mais plausível do que o próprio Liverpool. É verdade que vai fazendo alguns investimentos cirúrgicos, muitas vezes transferências a rondar os 50, 60 milhões de euros, mas nunca chegou sequer perto dos 100 milhões, com exceção de Van Dijk, se a memória não me falha. E, portanto, não sei até que ponto é que os responsáveis do futebol do Liverpool estarão disponíveis a chegar a um montante próximo destes 300 milhões de euros, e parece-me um valor muito, muito elevado para aquilo que tem vindo a ser a realidade, e Klopp fala muitas vezes disso, de que o Liverpool não é um clube que invista tanto quanto os outros concorrentes
à conquista da Premier League. A outra nota que me parece importante deixar é que entre a transferência do Mónaco para o Paris Saint-Germain, a renovação de contrato, mesmo com estes 300 milhões de euros, será sempre um mau negócio para o fundo qatari que tem o Paris Saint-Germain, porque ao longo do tempo vai ser um investimento, ainda que Mbappé tenha tido rendimento desportivo sem conquistar a Liga dos Campeões, como sabemos. A verdade é que foram 2 investimentos brutais. Já na altura, se a memória não me falha, foi qualquer coisa como 220 milhões de euros da transferência do Mónaco para o Paris Saint-Germain, e na renovação mais um prémio de 100 milhões de euros, e portanto com o Emmanuel Macron envolvido, e portanto não sei também se Macron deixará Mbappé rumar ao futebol inglês. E a verdade é que eu acredito que será uma novela que se vai arrastar ao longo deste mercado de transferências, porque Mbappé, como o Rodolfo dizia, pode chegar ao fim da próxima época com o passo na mão e aí decidir por onde quer ir. Mas eu acho que como destino mais provável será sempre, na minha opinião, o Real Madrid e não tanto o Liverpool. Agora, Mbappé quererá transferir-se para lutar pela Bola de Ouro. Naturalmente, e pela Liga dos Campeões também. De facto, uma coisa sem outra não vai ser difícil de conciliar. Rodolfo, vamos falar de uma cláusula milionária de um guarda-redes português. Falamos de Diogo Costa e uma cláusula de 100 milhões de euros que, segundo o jornal A Bola, passará a ser a nova cláusula de rescisão de Diogo Costa a partir do próximo sábado, dia 1 de julho. O Internacional português tem atualmente uma cláusula de rescisão de 75 milhões de euros. Fernando Gomes, administrador da SAD Portista, já revelou há dias que o Futebol Clube do Porto precisa de fazer mais-valias até ao final do mês de junho, portanto até à próxima sexta-feira. É sabido que o Chelsea e o Manchester United têm sido os emblemas mais interessados em contar com o Diogo Costa para a próxima época, sendo que também não têm mostrado muita abertura para pagar os tais 75 milhões de euros que é a atual cláusula de rescisão de Diogo Costa. No caso do Chelsea já manifestou vontade de pagar esse valor, sendo que apenas de uma forma faseada, neste caso em 3 tranches. Portanto, veremos se este valor se confirma, e caso suba a cláusula para 100 milhões de euros, se algum milionário clube inglês se vai chegar à frente. Jorge, comentarás como quiseres, mas aqui saltou-me à vista o facto já sabia esta história de estas declarações de Fernando Gomes, mas de facto o Futebol Clube do Porto tem aqui pouquíssimo tempo para realizar mais-valias. Sim, nós estamos a gravar uma quarta-feira. A verdade é que o Futebol Clube do Porto deveria ou deve fazer ainda o encaixe financeiro no decorrer desta semana, olhando, e estou a reportar-me aqui às declarações apenas de Fernando Gomes, que por sinal têm vindo a ser extremamente contestadas por vários adeptos do Futebol Clube do Porto. Até me parece pouco inteligente, na minha opinião, do ponto de vista negocial, ter aquele tipo de declarações quando olhamos para clubes como o United e o Chelsea. Provavelmente não vão chegar aos valores que o Futebol Clube do Porto pretenderia por Diogo Costa, embora devo dizer que não me parece que seja Diogo Costa a operação que se irá fazer mais rapidamente. E aí parece-me que é a grande dúvida da SAD Portista, porque eu acho que o Diogo Costa será uma daquelas transferências, será a maior transferência provavelmente, a par se calhar de Gonçalo Ramos e de Ugarte, já o tenho vindo a dizer. Serão 3 transferências que eu acredito que se irão fazer neste mercado do futebol português. E já no início de junho, não é? Sim, mas a verdade é que, olhando para os valores, para a posição específica, pode ser um negócio que se faça mais próximo do fecho do mercado e que se possa prolongar ao longo deste mercado de transferências. E, portanto, a SAD Portista é verdade que tem outros ativos que pode vir a transferir. Fala-se muito do próprio Taremi e de Otávio, e eu acredito que passará muito por aí, e seja Taremi, seja Otávio, serão sempre jogadores preponderantes no Futebol Clube do Porto, e serão sempre mais notícias para Sérgio Conceição. Mas reportando aquilo que disse Fernando Gomes, até sábado, ou melhor, até sexta-feira, o Futebol Clube do Porto tem que fazer um encaixe financeiro a rondar os 50 milhões de euros. Diogo Costa pode ser vendido com calma. Rodolfo, vamos fechar este hat-trick desta semana. Não temos, é verdade, não temos Mbappé,
mas temos as nossas centricidades na Liga Portugal. Sim, e falamos de 75%, que é o aumento salarial que Rafa pretende para renovar com o Benfica. O jogador português recebe atualmente um ordenado anual de 2 milhões e meio de euros. Em junho de 2024, Rafa termina contrato com o Benfica e para renovar e continuar na luz, quer passar a receber por ano 3 milhões e meio de euros. A isto pretende juntar mais 4 anos de contrato e ainda um prémio de assinatura. Ora, no meio de tudo isto, o Benfica já recusou uma proposta do Qatar por Rafa no valor de 15 milhões de euros, sendo que a imprensa portuguesa adianta que o Benfica pretende 25 milhões de euros por Rafa. Portanto, não é os 300 milhões de Mbappé, não é um valor idêntico, nem nada de perto à transferência do Internacional francês, mas é o nosso À mercado. nossa escala, à nossa À nossa escala escala, será e um portanto o Mbappé. Benfica tem aqui o seu caso Mbappé por resolver. E de facto é uma situação muito complicada aqui para que se coloque ao Benfica, não é, Jorge? Porque acontece o mesmo que acontecerá com Mbappé. Se Rafa não for vendido nesta janela de transferências em janeiro, Rafa poderá decidir o seu futuro. Sim, e a verdade é que tem vindo a ser um jogador muito importante. É um jogador que conta, acredito eu, conta muito para Roger Schmidt, e basta olhar que é um titular indiscutível ao longo de toda a última temporada, sob a liderança do técnico alemão. Foi sempre titular, e a verdade é que foi um jogador importante ao longo da temporada e que ajudou o Benfica a conquistar o título. Mas parece-me, há duas coisas aqui que são evidentes. Eu acho que com 30 anos, Rafa já não vai ter contas de seleção e, portanto, renunciou à seleção, mesmo numa eventual participação no Europeu 2024, para se poder valorizar. Isso não irá acontecer. Tem 30 anos e, portanto, quererá provavelmente o jogador português fazer um último grande contrato. E agora parece-me, acho difícil que Rui Costa chegue a estes valores, aos valores pretendidos por Rafa, até porque, segundo o que tem vindo a ser tornado público, Coxo e o próprio João Mário estão no teto salarial do Benfica, e não sei até que ponto é que o Benfica estaria disponível a fazer um aumento de 75% relativamente ao vencimento de Rafa para esse novo contrato, quando se olha para a idade do jogador, independentemente de ter nos últimos anos apresentado rendimento. A última nota que me parece pertinente é que, independentemente do que tem vindo a fazer no Benfica, não me parece que Rafa tenha grande mercado na Europa do futebol, e pode ser mais um jogador que eventualmente possa rumar a outras geografias e fazendo um grande contrato em termos financeiros, que é aquilo que alegadamente, pelo menos pelas exigências que tem vindo a fazer ao Benfica, o que me parece é que Rafa quer fazer um último grande contrato com enorme vantagem em termos financeiros para si e para o seu futuro. E estás a pensar, por exemplo, na Arábia Saudita, não é, Jorge? Sim, parece-me evidente. Embora o Benfica queira 25 milhões de euros, isso não será problema, segundo se olharmos para aquilo que tem vindo a ser este mercado de transferências. É verdade, a ser verdade que o Benfica já recusou uma proposta do Qatar que rondava os 15 milhões de euros. Pode, efetivamente, o Benfica, até o dia 31 de agosto, até o fecho de mercado, pode tentar encontrar uma outra solução, embora desportivamente, como disse Roger Schmidt, todas as indicações são que conta com o jogador. E aqui, inclusivamente, até se pode colocar a variável do facto da Arábia Saudita, neste momento, já começar a pagar por transferências, que era algo que não acontecia. Normalmente os jogadores chegavam a custo zero a estes clubes, e a Arábia Saudita mudou, a Liga da Arábia Saudita mudou completamente o perfil em termos de contratações. Portanto, vamos ver o que é que acontece até ao final deste mercado com Rafa e com os outros futebolistas na mesma situação. Vamos passar então para a segunda parte do jogo económico. Despeço-me do Rodolfo Alexandre Reis. Voltas para a semana com mais números neste hat-trick. Passamos para a segunda parte e vamos falar de um caso perfeitamente assombroso na formação do futebol português. É já a seguir, na segunda parte deste jogo económico.
Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. O caso B-Sports mostrou que os sonhos e os pesadelos podem andar de mãos dadas quando a ambição é somente mostrar o talento num campo de futebol. Uma academia de futebol em Famalicão virou um caso de polícia com repercussões ainda por calcular. O nosso convidado desta segunda parte do Jogo Económico é Emanuel Macedo de Medeiros, é CEO da Sport Integrity Global Alliance. É um regresso a este Jogo Económico, não pelos melhores motivos, mas é sempre um prazer contar com a presença do Emanuel para comentar estes temas, que são normalmente temas que não são agradáveis e que muitas personalidades do mundo do desporto não querem encarar de frente. No entanto, este caso é absolutamente incontornável e tinha de ser trazido ao Jogo Económico por uma série de razões. Um dos temas que mais falamos neste Jogo Económico tem a ver com o futebol de formação e com a necessidade dos clubes de recorrerem a essa ferramenta para poderem vender jogadores vender os espaços dos jogadores, assim é que é, a um preço avultado, para depois poderem ser sustentáveis. Emanuel, eu começo precisamente por aí. De facto, quando falamos que o nosso desígnio é a formação e percebemos que podem existir provavelmente até mais B-Sports por esse país fora, do que é que estamos a falar? Que dimensão é esta o quão preocupados devemos estar com o futebol de formação em Portugal? Bom, muito obrigado pelo convite mais uma vez, é um prazer juntar-me novamente a vocês e parabéns pelo programa que nos proporcionam. Esta é uma matéria muito sensível, muito delicada, muito grave. Não pode haver a menor transigência no que diz respeito a questões que envolvem a formação de seres humanos tão vulneráveis como são os jovens. Eu reconheço que tem havido uma evolução positiva no domínio da formação. Os primeiros passos foram dados logo nos princípios dos anos 90, muito em virtude de um projeto que foi até liderado naquele tempo pelo Carlos Queiroz, e que se traduziu em vários êxitos no plano desportivo. E diria que não é só o futebol, são as várias modalidades, tem havido uma evolução muito positiva. Mas à medida que o garrote financeiro aperta e a tendência para uma certa prática de gestão de risco se continua a perpetuar nos clubes em Portugal, conduzindo a um sufoco financeiro que muitas vezes o deixa em situações vulneráveis, a aposta estratégica na formação não é feita apenas com esse desígnio de longo prazo, de desenvolvimento sustentado, de formação de talentos para os poder depois projetar e mais tarde, eventualmente, até transferir ou apetrechar as equipas principais, mas é feito também como um meio alternativo de financiamento dos próprios clubes. E neste contexto, é muito importante que o quadro de regulação existente seja adequado, seja modernizado e dê resposta às preocupações e aos objetivos que são muito conhecidos. Isto significa também que não basta ter a legislação mais bonita do sistema se depois não houver formação e capacitação numa perspectiva de regularidade e também se não houver supervisão, escrutínio e fiscalização. Eu ainda ontem me pronunciava sobre estas e outras matérias dizendo que não é possível ter um polícia em cada esquina. Não é possível. Nós não vivemos num Estado policial. Portanto, é preciso também haver aqui um salto cultural que faça com que os agentes desportivos, ao mais variado plano, encarem essas questões com a seriedade e com a responsabilidade que elas encerram. E, portanto, tem que haver fiscalização, quer seja na concessão de apoios públicos, subsídios do Estado, para a formação de atletas ou para as infraestruturas, quer seja na concessão das licenças a estas academias. Eu recordo-me que há uns anos atrás, a Federação Portuguesa de Futebol deu um impulso muito importante ao pôr de pé essa legislação, essa regulamentação, que de resto decorria já da Lei 28 de 98. E, portanto, houve um hiato de vários anos, uma espécie de terra de ninguém,
numa espécie de deserto legislativo, que significava que a formação que era feita em Portugal não era juridicamente válida, não era juridicamente até existente, porque a sanção que a lei atribuía era a inexistência jurídica de todos os contratos. Eu recordo, na altura ainda tinha responsabilidades na Liga, ter chamado a atenção de quem então liderava a Federação para as consequências potencialmente nefastas e, quase diria, apocalípticas que decorriam de um primeiro incidente que pudesse ocorrer em que fosse alegada a inexistência jurídica desses contratos de formação, porque as academias ou as entidades formadoras não estavam legalmente certificadas. Portanto, houve uma evolução positiva. Mas este caso vem trazer à tona um conjunto de preocupações que têm que ser encaradas, não podem ser ignoradas. Você há pouco falava que nós não falamos aqui praticamente de assuntos, enfim, exaltantes, mas os problemas não se escondem, os problemas não se ignoram, os problemas enfrentam-se e com maturidade e com um espírito construtivo devem ser discutidos. Portanto, reconheço que está a ser feito, acho que as entidades desportivas estão atentas, já se pronunciaram, vão afinar a malha, vão pôr em prática um conjunto de ações para evitar situações dessas se voltem a repetir. O próprio Estado tem que ter muita responsabilidade. Aliás, Portugal está numa posição de grande vulnerabilidade, porque faz parte de um triângulo de países onde o tráfico e o movimento irregular de atletas, inclusive de jovens atletas, é tradicional, é clássico, é conhecido. Estamos a falar da América Latina com o vértice do Brasil, estamos a falar da Europa, tendo Portugal como porta de entrada, e da África. Portanto, essas matérias não são novas e requerem uma atuação concertada, coordenada, orientada para a ação, um diálogo permanente entre todas as partes envolvidas e, naturalmente, aqui os clubes e, enfim, a generalidade da indústria. Se este caso é grave, pois é gravíssimo e deve ser levado até as últimas consequências. Mas também devem-se tirar relações para aperfeiçoar o funcionamento e a governança de todo esse sistema. E nós, SIGA, temos um conjunto de estándares universais que abarca também a questão do desenvolvimento, da formação e da proteção de menores, e desde já convidamos todas as partes interessadas em connosco dialogar, porque nós estamos aqui para apoiar e para trazer soluções para os problemas, e esta é a verdadeira bala de prata que não pode ser ignorada, sobretudo no momento destes. Certo. Vamos alargar esta conversa também ao Jorge Faria de Sousa. Jorge, ainda a semana passada falávamos aqui do novo regime jurídico das SADs, onde se inclui uma série de novas regras, que é uma forma do governo também acautelar aquilo que será o processo de transição para a centralização dos direitos televisivos, isto na Liga Portugal. Lembro-me que falámos a semana passada da situação da cautelar sempre a idoneidade dos dirigentes e existir aqui, de facto, um maior cuidado naquilo que é o escrutínio relativamente aos investidores que entrem no futebol português. O que é que nos diz este caso da B-Sports sobre a aparente falta de escrutínio relativamente àquilo que são as pessoas, ou pelo menos neste caso específico, que estavam à frente desta Academia de Famalicão? Antes de mais, cumprimentar o Emanuel. Parece-me, antes de mais, estamos a falar de uma situação absolutamente hedionda, e não deixa de ser muito significativo que nas últimas semanas têm vindo a sair várias notícias com vários casos envolvendo tráfico humano em Portugal em pleno século XXI. E isso devia levar, logicamente, a própria sociedade civil a fazer uma profunda reflexão. E é significativo também, e devemos deixar aqui esta nota, é que nós estamos a falar de um puro investidor que estava envolvido num clube, ou que fosse. Estamos a falar de um dirigente da Liga de Clubes. E, portanto, parece-me que aí ainda se torna mais grave. E mais grave até por todos os contornos, pelo tempo que demorou a renunciar ao seu mandato, pedindo até a determinada altura para regressar ao cargo que tinha na mesa da Assembleia Geral da Liga, levou Pedro Proença a reunir de urgência
eventualmente, pelo menos o que chegou a ser noticiado, ponderou o próprio Pedro Proença em demitir-se e a provocar a demissão de todos os órgãos da Liga. Agora, muito mais importante que a demissão de Pedro Proença era ter fiscalizado. Claro. E o que nos deve levar a pensar, e não só nesta situação, mas em todas as outras que têm vindo a ser tornadas públicas envolvendo tráfico humano, é que há sempre alguém conivente, porque me parece extremamente difícil que este tipo de práticas sejam absolutamente desconhecidas de toda a gente. E, portanto, acho que tem que haver uma fiscalização cada vez mais forte, seja das autoridades competentes, seja, obviamente, das entidades que gerem o futebol português. Agora estamos a falar de um caso gravíssimo, na medida em que havia muitos jogadores que chegavam, como o Emanuel dizia, fosse da América Latina, fosse provenientes do continente africano, haviam pais a pagar para que esses jogadores pudessem vir atrás do sonho e poder chegar a esta Academia B-Sports com o sonho de serem jogadores de futebol, e no fundo estavam a ser enganados os pais, estavam a ser enganadas as crianças, e é uma situação absolutamente hedionda, práticas absolutamente condenáveis, e eu acho que a própria Federação e a Liga deviam ter estado mais atentas, porque no fundo estamos sempre aqui a discutir o crescimento da Liga Portuguesa, a comercialização dos direitos televisivos da Liga Portuguesa, o crescimento da Liga Portuguesa, e depois na própria Liga Portuguesa havia um dirigente com Mas uma se calhar há muito mais a responsável. fazer, Jorge, peço desculpa, se calhar há muito mais a fazer a montante do que aquilo que nós pensamos, não é? Sem dúvida, e a própria, e não deixa de ser muito curioso aquilo que eu referi, estamos a falar de um dirigente do futebol português. Até porque, Jorge, Presidente. eu estava a ouvir e estava-me a lembrar que, de facto, uma série de miúdos que vieram para Portugal para jogar atrás do sonho de ser futebolistas, tendo em conta que até esta academia tinha a responsabilidade deste presidente da Assembleia Geral da Liga, portanto existia ali quase um selo de qualidade da parte da Liga Portugal, o que provavelmente até conferia aqui algum critério de confiança junto destes pais e provavelmente até junto das autoridades, que de facto nada se passava ali de anormal. E a verdade é que descobrimos uma situação absolutamente horrenda e hedionda, como referiste. Entretanto, tivemos a reação de Pedro Proença a anunciar uma série de ações judiciais. De facto, existe aqui uma reação tardia da parte da Liga, e há algo muito mais estrutural que tem que ser anunciado em breve, não é, Jorge? Eu julgo que sim. E quando olhamos para os clubes, hoje em dia os clubes têm processos de certificação relativamente à formação cada vez mais exigentes. E a verdade é que esta academia podia operar não só com a validação das entidades do futebol português, mas também outras entidades ah, de, de- de- relativamente às condições de trabalho e etc. E não deixa de ser curioso que, ao crivo de todas as instituições e entidades, não tenha sido detectado nenhuma anomalia numa academia com este tipo de práticas que temos vindo a falar. Agora, Uhum. efetivamente, parece-me uma resposta tardia, e eu volto a frisar. Eu acho que mais grave do que ser um dirigente da Liga, é o próprio presidente da Liga de Clubes não se ter apercebido e ter dado, de certa forma, o aval a esta academia, liderada pelo presidente da mesa da Assembleia Geral. E isso parece-me que é grave e que deve fazer o próprio Pedro Proença refletir. Mas Emanuel, eu pergunta. queria só Não sei, fazer. queria comentar as palavras do É, Jorge. sim, Força, sim, foram muito por favor. pertinentes e te agradeço. Mas é a Liga que tem a competência de licenciar as academias de futebol? Não, eu É a também Liga que tem a competência sobre o futebol de formação? É a Liga que tem competência para estabelecer requisitos qualitativos e até técnico-profissionais em relação
aos treinadores e aos demais elementos de entourage que se ocupa da formação? Eu penso que não é. E, portanto, Não nós é. temos que fazer uma análise, na minha perspectiva, fria e objetiva. E Tinha que isso haver aqui um permite. papel mais ativo por parte da Federação, não é, Emanuel? Eu não digo, quer dizer, a minha postura não é agora estar a tentar Claro, apontar claro. o dedo a quem quer que seja, Certo, mas certo, fazer certo. uma análise desprovida de emoção e de sectarismos, que é muito difícil em determinados contextos. Mas a análise bacteriologicamente pura que eu faço deste caso, primeiro, é esta. Os órgãos da Liga são eleitos em listas separadas. Significa que o Presidente e os demais membros da mesa da Assembleia Geral não são tutelados pela direção, não são tutelados pelo Presidente. Isto tem havido no passado já vários incidentes em que os presidentes da Liga, discordando de determinadas situações, procuraram bater para a porta, como fez agora, como, digamos, foi comunicado pelo próprio Pedro Proença, porque se veem desprovidos de outros instrumentos que, por via estatutária ou até por via legal, lhes confiram o poder, dever de expurgar do elenco elementos que possam colocar em xeque a credibilidade da instituição. Aliás, devia ser o próprio bom senso da pessoa envolvida afastar-se para proteger a credibilidade, o bom nome e o prestígio da instituição. Isto sem embargo de a Liga não ter competências sobre esta matéria. Agora, o Jorge tocou aí um ponto fundamental, que é, não basta ter a vontade de ser dirigente, de se candidatar a um órgão diretivo e ser eleito para o ser. Tem que haver aqui um conjunto de requisitos de aptidão e, sobretudo, de integridade. E coisa que não se passa em Portugal. Em Portugal, para ser dirigente, seja de uma liga, de uma federação, de um clube, de uma associação, não se requerem testes de integridade. O requisito este que nós recomendamos. Tem que haver requisito de integridade. Veja o que é que está passando nos Estados Unidos. Para não falar no caso português, em que há um conjunto de casos que têm vindo à tona de abusos físicos, abusos sexuais, abusos psicológicos, que deixam marcas para sempre na personalidade das vítimas, porque os treinadores, os preparadores físicos, os médicos, enfim, aqueles que estão ligados à entourage, não são sujeitos a um teste de integridade. Isto é uma medida de sanidade básica, elementar. Nos tempos que correm hoje, não pode ser descolada. Agora pode-se dizer, bom, mas a lei não prevê isso. Mas a autonomia desportiva que a lei comete às organizações desportivas é suficiente para que elas, no uso da sua competência regulamentar, possam aperfeiçoar a malha. E é isso que nós procuramos fazer. Portanto, os testes de integridade são absolutamente essenciais para todos os níveis da esfera orgânica desportiva, seja ao nível de federação, seja ao nível de ligas, seja ao nível de clubes, mas em especial para quem lida com seres humanos que estão numa fase de extrema vulnerabilidade. Isto é incompreensível. Portanto, não é caso roubado, trancas às portas. É preciso reconhecer que há medidas que não podem ser mais adiadas e esta é uma delas. E no que diz respeito até à composição dos órgãos, eu não queria desviar-me, mas eu acho que é preciso uma profunda reforma em termos de governança. Eu sou crítico, muitas vezes, em relação à evolução em que a lei de base, o sistema desportivo e o regime jurídico das federações têm evoluído. Eu continuo a pensar que até a versão primitiva de 1990, em muitos casos, era melhor, mais vantajosa, mais clara, menos ambígua do que os vários enxertos legislativos ao sabor de interesses e conveniências foram introduzidas. Isso permitia também ponderar, por exemplo, o sistema de licenciamento de clubes para participação em competições profissionais. Uhum. Embora a Liga não tenha competências na questão do futebol jovem, por que razão não teria, em concertação com a Federação, e sem beliscar as suas competências, por que razão não pode ter critérios para que um clube que compita no plano profissional tenha que obrigatoriamente ter uma academia, ainda que os requisitos de funcionamento e de licenciamento dessa academia sejam remetidos para a regulação federativa. Por que razão que não há? Portanto, o que também apelo é que haja, como espero que haja, um clima de diálogo e cooperação permanente entre todos os envolvidos,
Não de injetar responsabilidades e apontar o dedo, mas de construção das melhores soluções, porque problemas vai acontecer sempre. Vai acontecer sempre. Manuel, iria só perguntar-lhe, mas estamos mesmo já a 1 minuto do final desta nossa segunda parte, mas iria perguntar-lhe se é, na sua opinião, inocente que se trate de futebol aqui, futebol de formação, da modalidade de futebol. É inocente que isto tenha acontecido com o futebol ou podia acontecer com outra modalidade qualquer? Acontecer com outra modalidade. Pode acontecer com outra modalidade. Mas não há aqui uma espécie de olhar para o lado e de se calhar ser um bocadinho mais complacente quando a modalidade é o desporto preferido dos portugueses. Eu acho que não há complacência. Eu, sinceramente estou convencido. Não há complacência e nem há um injetar de reconhecimento da gravidade da situação por parte de ninguém. Certo. Isso eu não acho. E também aproveito para dizer que, em termos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, ou não sei agora como é que se designa, mas sempre houve uma atuação muito militante, muito atenta, muito cuidada, neste sentido. Daí que nós privilegiamos sempre uma relação construtiva de diálogo com eles, porque o papel é essencialmente indispensável. Agora, agora, não se queira com isso lançar nenhum anátema, mas também não se pode ser ingênuo ao ponto de pensar que situações de abuso e de atropelo não existem noutras modalidades. Claro, modalidades estas cujo escrutínio é praticamente inexistente ou menor. E já agora aproveito para dizer uma coisa. Sim. Mesmo do ponto de vista da atribuição de utilidade pública por parte do Estado a federações, não é? Tem que haver aqui um zelo especial, tem que haver uma fiscalização permanente para se aferir se as condições com base nas quais o interesse público foi reconhecido, e interesse público significa um regime fiscal excepcional, especial, e um conjunto de benefícios fiscais, inclusivamente que nos permite beneficiar das receitas do Euromilhões e das lotarias e dos jogos, não é? Portanto, tudo isto tem que implicar responsabilidades. E essas responsabilidades implicam o quê? Vigilância. Vigilância é o preço que temos que pagar para ter um sistema democrático, íntegro e transparente. Fica a mensagem, Manuel. Muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Foi uma reflexão muito importante para percebermos o que é que está aqui em causa. Fica naturalmente desde já convidado para regressar ao nosso programa para falar deste e de outros temas. Muito obrigado. E obrigado, passamos então para a terceira parte do Jogo Económico e para as escolhas dos nossos comentadores. Estamos de volta para a última parte do Jogo Económico e para as escolhas do Jorge Faria de Sousa. Jorge, esta semana estás sozinho nas escolhas, mas tens aqui muitos temas para debater, pelo menos 2, mas temas muito interessantes e muito sumarentos. Começamos precisamente com o teu protagonista desta semana, é o Chelsea. O Chelsea e os seus responsáveis. Foi um número que fomos falando muito ao longo da temporada, foram 611 milhões de euros de investimento. A verdade é que o Chelsea está a viver uma profunda remodelação, já apresentou, já oficializou o seu novo treinador, Pochettino, como se sabe, mas entretanto já viu sair Koulibaly, Mendy e Kanté para a Arábia Saudita. Kovacic foi ontem apresentado como reforço do Manchester City, liderado por Pep Guardiola. Fala-se ainda de várias saídas, de Kai Havertz, de Mason Mount, entre outros, e portanto será um Chelsea profundamente remodelado, e a verdade é que tem vindo a recuperar alguns dos seus investimentos. Ainda assim, se olharmos para estas transferências de Mendy, de Koulibaly, transferências muito abaixo daquilo que foram os valores investidos pelo Chelsea, e eram jogadores, olhando até mais para Kanté e Kovacic, não me parece-me obviamente que serão duas grandes perdas, e saem em circunstâncias diferentes, como sabemos. Kovacic foi uma transferência para os Citizens, Kanté acaba por sair a custo zero em fim de contrato, e a rubricar um grande contrato na Arábia Saudita, mas não deixa de ser aqui digno de registro, e mais um fator para ir acompanhando este mercado. O que é que será e que equipa e que plantel construirá Pochettino e os responsáveis do futebol do Chelsea? E de facto alguma coisa tinha que acontecer em Stamford Bridge. Vamos passar para o número, Jorge, um grande 31.
Um grande 31. O Palmeiras de Abel Ferreira não perdia há 31 jogos, ia fazer um ano que não perdia em casa a jogar para o Brasileirão. A verdade é que o Botafogo, liderado por Luís Castro, acabou por vencer por 1-0 num jogo onde foi a primeira vitória de Luís Castro frente ao Abel no futebol brasileiro. E queria deixar esta nota porque Luís Castro, na minha opinião, depois de ter conseguido na primeira época ir construindo uma boa equipa, está a fazer um grande trabalho. É o líder do Brasileirão contra todas as expectativas. Eu indicava sempre como favoritos o Fluminense, que joga muito bom futebol, o Palmeiras e o Flamengo. A verdade é que o Botafogo neste momento já tem 8 pontos de vantagem para o segundo classificado do Brasileirão e, portanto, uma vantagem confortável. O fogão de Luís Castro, que não é campeão brasileiro há cerca de 30 anos, e, portanto, a conseguir fazê-lo será histórico, embora, como sabemos, o Brasileirão é uma longa caminhada, são muitos e muitos jogos, falta muito para jogar desta Série A do Brasileirão, mas a verdade é que, na minha opinião, o Luís Castro está a fazer um extraordinário trabalho. Isto tudo numa semana em que se fala muito do interesse do Al Nassr de Cristiano Ronaldo para a aquisição precisamente do treinador Luís Castro, que alegadamente irá decidir rapidamente esta semana. Veremos qual é que será a sua decisão, mas para já uma nota de excelência para aquilo que tem vindo a fazer Luís Castro e também, obviamente, Abel Ferreira por tudo o que tem feito ao serviço do Palmeiras. E de facto a confirmação de que os treinadores portugueses dominam por completo o Brasileirão. Abel Ferreira até agora era rei e senhor, mas Luís Castro parece querer tomar esse lugar. Jorge, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltamos para a semana, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.